revelado. O incrível mistério por trás da acusação da minha nora de roubar uma taça de cristal. Dona Maria nunca imaginou que seu mundo pacato, construído com amor e carinho em sua padaria, iria desmoronar diante de um escândalo. A taça de cristal, herança da sua mãe, era mais do que um objeto valioso. Era um símbolo de sua história, da honra da família. Quando Ana, sua nora, foi acusada de furtá-la, o coração da matriarca se partiu. Os olhares dos vizinhos, antes amistosos, agora pareciam lanças afiadas, prontos para atacar. Carlos, seu filho mais velho, defendia a Ana com fervor. Ela não faria isso, mãe. A Ana é uma boa pessoa. Mas Renata, a caçula, olhava com desconfiança. A nossa reputação está em jogo, Carlos. Precisamos ser prudentes. As refeições em família tornaram-se uma mistura de tensão e silêncio. O cheiro dos bolos feitos por Dona Maria, que antes preenchia a casa de alegria, agora era substituído pelo peso de acusações pairando no ar. Todos os dias, ao acordar, Dona Maria sentia o coração apertado. O que havia acontecido? Como poderia, de uma hora para outra, ter sua vida tão transformada? Ao rever a infância de Ana, tão repleta de dificuldades e angústias, uma empatia brotou dentro dela. A nova viúva, de apenas 25 anos, estava mergulhada em um passado que Dona Maria nunca soube. Será que a pressão a fez agir de forma errada? Pensava, angustiada, enquanto arrumava a padaria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e outros misteriosos apareciam. Dona Maria sentia como se alguém estivesse testando a paciência da família, criando um caos na sua casa. Dia a dia, os olhos desconfiados da vizinhança se tornavam mais penetrantes, e o peso da situação parecia cada vez mais insuportável. Então, em um jantar decidido entre lágrimas e vozes alteradas, a verdade surgiu de forma imprevista. O que se revelaria iria abalar não somente a relação de Dona Maria com Ana, mas também com seus próprios filhos. Ela se viu adiante de algo assustador. A taça não era apenas um objeto, mas estava ligada a segredos sombrios de sua própria linha familiar. E agora, com essas descobertas, que tipo de laços iriam permanecer intactos? A taça de cristal, com sua beleza e brilho, também agora carregava o peso de uma nova dúvida. O que mais o passado esconde? Os dias passaram, e a tensão na casa de Dona Maria se tornara insuportável. As risadas e as conversas descontraídas, que antes preenchiam cada canto da cozinha, agora eram apenas ecos distantes. A padaria, normalmente cheia de vida e aromas fortes, parecia um campo de batalha silencioso, onde cada um lutava suas próprias guerras internas. Ana caminhava como uma sombra, os olhos cheios de um desespero contido. Ela procurava razões para acreditar que tudo aquilo não passava de um mal-entendido. Mas como poderia? As acusações a cercavam como um nevoeiro, espesso e opressivo, e o peso da dúvida tornava-se mais pesado a cada dia. Em sua mente, Dona Maria revisitou cada momento em que havia visto Ana. As tardes em que a jovem vinha até a padaria, ajudando a fazer pães e bolos com um sorriso radiante. Aquela mesma moça, agora tão diferente, parecia carregada de um estigma que lhe rasgava a alma. Ana não pode ser capaz disso, repetia para si mesma, mas as palavras soavam vazias. O que a verdade era, afinal? Foi em uma manhã chuvosa, onde as gotas batiam contra o vidro da padaria como um lamento, que Dona Maria decidiu ter uma conversa franca com Carlos e Renata.
Reunidos à mesa, o ambiente estava pesado, tomado pelos olhares preocupados e pela ansiedade. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar isso nos separar, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Carlos assentiu, enquanto Renata cruzou os braços, receosa. E se a Ana realmente estiver por trás disso? E se no final das contas ela for a culpada? As palavras de Renata cortaram o ar. A matriarca fez uma pausa, assustada com o que aquilo poderia significar. Se nós não formos um para o outro neste momento, então o que estaremos defendendo? Sentindo a pressão aumentar, Carlos sugeriu que buscassem uma abordagem mais delicada. Que tal conversar com a Ana? Talvez ela tenha algo a dizer, algo que pode esclarecer essa situação. E assim, Dona Maria decidiu que não poderia mais esperar. Resolveu convidar Ana para um café, longe do ambiente da casa, algo que fizesse as duas se sentirem mais à vontade. Seria uma chance de respirar, um momento para soltar os pesos que pesavam nos corações. Quando Ana chegou, um cheiro suave de café fresco a envolveu. Mas o clima era tenso, como se o sol estivesse escondido atrás de nuvens escuras. As duas sentaram em uma mesa no canto do café, e em meio a xícaras fumegantes, Dona Maria a encarou diretamente. Ana, eu preciso entender o que está acontecendo. Por favor, diz a verdade. Se você não tiver nada a esconder, se não for culpada, podemos resolver isso juntas. Ana parecia confusa, os olhos marejados, enquanto as palavras finalmente fluíam. Dona Maria, eu não sei o que mais fazer. Não sou eu. A sinceridade nas palavras de Ana tocou o fundo da alma de Dona Maria. Mas em meio a isso, um gélido arrepio percorreu a espinha dela. Seria possível que houvesse alguém tentando arruinar a vida da família? O rosto de Ana estava ávido por resposta, e foi quando a jovem mencionou algo que deixou Dona Maria paralisada. Tem algo que encontrei. Algo que me levou a pensar que todo esse problema pode estar ligado a algo do passado da sua família. O que Ana havia encontrado? O que mais poderia vir à tona? O passado os estava caçando. E Dona Maria começou a perceber que talvez, apenas talvez, as camadas ocultas daquela taça de cristal fossem muito mais profundas do que imaginava. E agora, com um novo mistério se desenrolando diante dela, seria que Dona Maria estaria pronta para encarar os segredos que sua própria família escondia? Dona Maria sentiu o coração acelerar. O calor das palavras de Ana refletia uma verdade que ela não estava pronta para aceitar. Algo do passado da minha família? Ela se perguntou como, em meio a tantos anos de lembranças quentes e sorrisos, poderia existir algo que ameaçava destruir o que havia construído. Ela observou a jovem com uma mistura de alívio e receio. O que você encontrou, Ana? Foi a única pergunta que conseguiu formular, quase como um sussurro. A expressão de Ana mudou, tornou-se mais firme. Eu descobri uma caixa antiga na padaria, guardada em um canto esquecido. Havia documentos, cartas e aquela taça que agora está em jogo. Acredito que ela possa ter pertencido à sua avó. As palavras de Ana saíram num fluxo rápido, quase como se ela estivesse temendo a reação de Dona Maria. Lembranças de sua avó vieram à tona, risadas compartilhadas e histórias de um passado repleto de amor. Mas também havia sombras. Seria possível que houvesse uma ligação entre a família e esse acontecimento? Ana, por favor, me diga mais. Ela se inclinou para a frente, o coração pulsando no peito. Ana pegou a xícara de café entre as mãos. Suas mãos tremiam. As cartas falam de um conflito, algo que aconteceu quando sua avó era jovem. Uma rivalidade com uma pessoa que estava muito próxima. A taça simboliza essa disputa. Pode parecer bobo, mas a questão é que me sinto seguida, Dona Maria. Não só por conta do roubo, mas porque alguém quer nos atingir. O pânico e a incredulidade encheram o olhar de Dona Maria. Por que nunca ouvira essas histórias? Era como se um filme antigo estivesse passando diante de seus olhos, trazendo à tona verdades que desejava deixar enterradas. E se essa pessoa estiver aqui, na nossa vida agora? Ana assentiu,
os olhos teimosos, mas também assustados. Acho que sim. O seu passado pode estar interferindo no seu presente. Dona Maria sentiu um nó na garganta. Era difícil acreditar, mas ao mesmo tempo, a ideia de ser um alvo de alguma vingança antiga a deixava inquieta. O que mais poderia haver naquelas cartas? Qual era a verdadeira história da sua família? Precisamos descobrir o que se passa, decidiu, com uma nova determinação surgindo em seu coração. Mas não podemos fazer isso sozinhas. Vamos chamar Carlos e Renata. Precisamos trabalhar juntos. Ana olhou fixamente, os olhos brilhando com uma determinação inesperada. Sim, e talvez eu consiga traduzir as cartas. Eu sei um pouco sobre história, Dona Maria. Podemos desvendar isso. Naquele momento, a esperança começou a surgir entre os escombros que estavam prestes a ruir. Mas no fundo, Dona Maria tinha uma sensação estranha, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora. Estamos prestes a nos aprofundar em algo que pode ser muito maior do que imaginamos. Ao saírem do café, um silêncio pesado pairava no ar. Contudo, em meio à incerteza, havia uma centelha de esperança, uma vontade renovada de descobrir a verdade que se escondia. E se a verdade que encontrassem não fosse apenas sobre o passado da taça de cristal, mas sim sobre a própria essência de sua família? Ao voltar para casa, Dona Maria olhou para o céu, onde as nuvens ainda dançavam na chuva. O que mais estaria escondido sob a superfície? As perguntas brotavam como flores em um jardim sem cuidados, e a resposta àquela inquietação parecia prestes a explodir em emoções e revelações que poderiam mudar tudo. A jornada estava apenas começando, e uma nova pista poderia surgir a qualquer momento. Dona Maria ainda se sentia em um turbilhão enquanto atravessava a porta de casa. A luz suave que entrava pelas janelas dava ao ambiente uma aparência tranquila, mas ela sabia que o que estava por vir era tudo, menos calmo. Com um suspiro profundo, ela se deixou cair no sofá. Carlos e Renata, precisamos deles, pensou, enquanto pegava o celular. As mãos estavam frias, a ansiedade a consumia, mas a necessidade de unir forças a motivava. Assim que enviou as mensagens, seu olhar vagou pela sala. O lugar estava decorado com retratos de momentos felizes da família. Aniversários, casamentos e as festas de Natal enroladas em risos e abraços. Agora, tudo parecia envolto em uma névoa de incerteza. Alguns minutos depois, o barulho da campainha a retirou de seus pensamentos. Era Renata, com um semblante preocupado, logo seguida de Carlos, que vinha com um ar de quem percebera que algo estava muito errado. "Oi, mãe, o que houve?" Renata perguntou assim que entrou. "Precisamos conversar. É sobre a taça e sobre o que Ana encontrou na padaria." Dona Maria começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Aparentemente, a taça não é apenas antiga, mas tem uma história pesada ligada à nossa família." Carlos franziu a testa, enquanto Renata se sentava, sua expressão misturava confusão e curiosidade. "O que você quer dizer com história pesada?" perguntou Carlos, já atento. "Parece que há uma rivalidade antiga que pode estar voltando à tona. Ana sente que alguém está nos ameaçando", Dona Maria explicou, tentando manter a compostura, mas a emoção brotava dela como um geyser reprimido. O ar na sala ficou denso. As palavras zungavam como se fossem mais pesadas do que a própria atmosfera. Renata, que sempre foi a mais sensível aos sentimentos familiares, encolheu-se no sofá. "Mas quem seria? E por que agora?" "Não sei ao certo, mas precisamos explorar essas cartas que Ana encontrou. Elas podem nos dar respostas. A verdade pode estar lá dentro, embora tenha medo do que possamos descobrir." Dona Maria revelou, sentindo uma mistura de coragem e apreensão. "Então, vamos fazer isso. Vamos descobrir a verdade, não importa o que seja", afirmou Carlos, seus olhos brilhando com determinação quando ele se levantou como se uma chama tivesse sido acesa dentro dele. Renata, por outro lado, parecia ainda mais preocupada. "E se o passado for mais sombrio do que imaginamos? E se essa pessoa realmente estiver à espreita?" Dona Maria respirou fundo.
Precisamos nos preparar para qualquer coisa. Vamos nos reunir amanhã antes da loja abrir para começar a analisar tudo. Ela sentia o peso do futuro em seus ombros, mas havia nessa determinação um fio de esperança. À medida que a conversa prosseguia, Dona Maria não conseguia evitar o pensamento recorrente. E se, no final, o que encontrassem naquelas cartas desmoronasse tudo o que conhecíamos? E se a taça revelasse segredos que poderiam separá-los de novo, em vez de aproximá-los? Essas perguntas perseguiriam seu coração mais do que o medo do tal rival. Quando a noite caiu, Dona Maria se viu um pouco mais tranquila, embora o sentimento inquieto permanecesse. A verdade, a qualquer custo, era o que precisavam. E ao fechar os olhos para tentar descansar, lembrou-se de algo essencial. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo mais é importante. Enquanto isso, na sombra da noite, alguém observava a casa, um sorriso enigmático nos lábios. Aquela história ainda estava longe de ser revelada. E o passado estava prestes a cobrar sua dívida. O dia amanheceu carregado de nuvens, como se o céu refletisse a agitação no coração de Dona Maria. A luz fraca que entrava pelas janelas parecia agonizar entre as sombras que se arrastavam pela casa. Ela já estava em pé há algum tempo. Sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. O que exatamente aquelas cartas revelariam? Foi apenas depois de várias tentativas de se distrair que a campainha soou novamente, trazendo Carlos e Renata, que logo entraram. Carlos, com os olhos determinados, segurava uma caixa que parecia mais pesada do que parecia. Mãe, encontramos algumas coisas na loja que podem ajudar. Pensei que poderia ser útil, disse ele, colocando a caixa na mesa. Renata, por sua vez, parecia repensar cada movimento. Seu semblante era de apreensão. Espero que a gente não esteja entrando em uma armadilha. O que se revela pode ser algo que não estamos prontos para enfrentar, comentou, com um toque de preocupação na voz. Dona Maria olhou para eles, seus filhos, e viu o reflexo de sua própria ansiedade. Eu sinto que precisamos fazer isso juntos. Não posso carregar esse peso sozinha, ela disse, a voz embargada, mas firme. Começaram a abrir a caixa e dentro várias cartas antigas, amareladas pelo tempo, notas e alguns objetos de valor sentimental. Um dos itens que mais chamaram a atenção foi um colar de pérolas, que claramente tinha visto dias melhores, mas que ainda possuía uma beleza indiscutível. Era um relicário, que, segundo Dona Maria, havia pertencido à sua avó. Ela sempre dizia que ele tinha um poder especial, revelou, segurando o colar diante dos filhos. Enquanto analisavam os documentos, algo se destacou. Uma carta que parecia direcionada a uma mulher que não podiam identificar. Cada palavra parecia pesada, carregada de dor e amargura. Dona Maria, o que essa carta está dizendo? Perguntou Carlos, enquanto seu olhar se fixava nas letras quase ilegíveis. Fala de um amor perdido, de rivalidades e de promessas quebradas. Acredito que está ligada à nossa história, mas não consigo conectar todos os pontos. Dona Maria respondeu, sua voz tremendo. As mãos de Renata agarravam o sofá em busca de apoio emocional. E se estivermos remexendo em algo que é melhor deixar enterrado? O que vai acontecer se resolvemos isso agora? E se a pessoa que está atrás de nós for mais próxima do que imaginamos? Essa pergunta ricocheteou na mente de Dona Maria como um eco. O que se escondia nas entrelinhas daquelas cartas? E o desconhecido observador da noite anterior, qual era sua relação com esse passado obscuro? Não podemos viver com medo. O que sabemos é que precisamos enfrentar isso. Não podemos deixar que esse mistério nos intimide, Carlos afirmava, tomando a frente da situação. Com um gesto quase solene, Dona Maria começou a ler a primeira carta. A cada palavra, a história da família começava a se desenrolar diante deles, revelando traições e segredos que pareciam ter permanecido em um limbo por tempo demais. A tensão na sala aumentava junto com a intensidade das palavras, como um suspense prestes a se revelar. De sua mente perdida, a imagem da pessoa observadora a atormentava. O que ela desejava?
A verdade ou a destruição da família? E enquanto continuavam a ler, um novo temor surgia. Seriam eles capazes de enfrentar o que quer que o passado tivesse reservado? A leitura da carta trouxe uma reviravolta inesperada, e no fundo da mente de Dona Maria, uma pergunta se formava. Será que a verdade teria o poder de uni-los ou dividir ainda mais? Enquanto a resposta se aproximava, a sombra do perigo se aproximava como um predador faminto, e ela sabia que as revelações estavam só começando. Dona Maria sentiu um calafrio percorrer suas costas. O próximo passo era mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Agora, a verdadeira luta não era apenas pela verdade, mas pela proteção da própria família. Em meio a essa reviravolta, um pensamento permeou sua mente. O que restará quando tudo isso acabar? Dona Maria parou por um instante, os olhos fixos na carta que segurava. As palavras se tornaram uma neblina confusa, e sua mente começou a vagar. A menção de um amor traído fez seu coração acelerar. As memórias da avó, sussurrando segredos entre risos, agora pareciam carregadas de sombras. Essa carta é antiga, mas a dor parece tão viva, murmurou enquanto as mãos tremiam levemente. Renata, percebendo a angústia da mãe, se aproximou, colocando a mão em seu ombro de forma reconfortante. Estamos juntos nessa, mãe. Vamos decifrar tudo isso, disse Renata, sua voz suave como um fio de esperança. Entretanto, a apreensão ainda pairava na sala como um denso nevoeiro. Carlos, sempre pragmático, propôs: vamos focar nas informações. Precisamos entender quem é essa mulher mencionada. O que ela tem a ver com a nossa família? Dona Maria assentiu e, como se fosse um ritual, voltaram a olhar a carta. À medida que as palavras escorregavam lentamente pelo papel, os três começaram a montar as peças do quebra-cabeça que parecia já ter sido esquecido. Entre nomes e datas, uma vez mencionada, a cidade de onde a carta se originou chamou a atenção. Olha, aqui, é a cidade onde nossa avó nasceu, Carlos exclamou, tentando minimizar a ansiedade em sua voz. Acho que temos um ponto de partida. Pode ser a chave para descobrir quem está por trás de tudo isso. Dona Maria falou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A sala, que antes parecia um abismo de segredo, agora se iluminou com a possibilidade de um caminho a seguir. Mas a excitação logo foi substituída por um inquietante pressentimento. Renata fitou os olhos da mãe com uma expressão que misturava curiosidade e receio. E se encontrarmos mais do que esperávamos? E se a pessoa que nos observa tiver um papel maior nessa história do que imaginamos? A pergunta pairou no ar, como se um raio prestes a cair. Dona Maria respirou fundo, sentindo o peso daquela incerteza. Precisamos saber. Se isso está nos atormentando, é melhor enfrentar do que viver na dúvida. O que quer que esteja escondido, precisamos desenterrar. Seguindo a intuição de Dona Maria, os filhos se envolveram na pesquisa. Com o colar de pérolas pendurado no pescoço, ela sentiu uma conexão profunda com suas raízes. A jornada para descobrir a verdade estava apenas começando, e a coragem que a unia aos filhos criava uma proteção quase palpável contra o que estava por vir. Enquanto isso, uma gota de chuva começou a descer pela janela, como se o céu estivesse ciente do tumulto interno. Renata, quebrando o silêncio, lançou um olhar significativo para o colar. Esse relicário talvez tenha mais a dizer, não apenas sobre a nossa avó, mas sobre os segredos dela. Dona Maria considerou as palavras da filha. O que você quer dizer? Se as cartas falam de um passado conturbado, talvez o colar mantenha um mistério guardado. O que se você o abrisse? Pode haver algo que nos ajude a entender essa história, sugeriu Renata, com um brilho no olhar que transcendeu a tensão. Dona Maria hesitou, mas a determinação em seus filhos a impulsionou a agir. Vamos então. Se existem segredos a serem revelados, eles precisam ver a luz do dia. Será que estamos prontos para isso? A resposta ecoou em seus corações. A resposta seria um novo começo, ou talvez um fim trágico.
Porém, a curiosidade falava mais alto. Quando Dona Maria finalmente abriu o relicário, um pequeno pedaço de papel enrolado se escondeu dentro dele, uma mensagem do passado, talvez mais inquietante do que todas aquelas cartas. Preparem-se para o que vai ser revelado, pensou ela, enquanto desenrolava o papel. Um ultimato estava prestes a surgir, e naquele instante, Dona Maria percebeu que o verdadeiro terror, muitas vezes, se disfarça de revelações. O que mais estava por trás do manto do tempo? E quando ela leu as primeiras palavras, seu coração mergulhou. O que a aguardava poderia mudar tudo. O papel que Dona Maria segurava tremia entre seus dedos. A mensagem era pequena, mas o peso que carregava era imenso. Com o olhar ansioso de seus filhos em sua direção, ela respirou fundo e começou a ler em voz alta. Se você está lendo isso, saiba que há verdades que nunca deveriam ter sido enterradas. O coração de Dona Maria disparou. As palavras mesclavam-se com o eco de histórias que sua avó lhe contava. Histórias sobre traições, amores não correspondidos e segredos sombrios que ecoavam em cada canto da família. Conforme ela continuava a ler, a voz de Dona Maria se quebrou. Você deve ir até a fonte. O que você encontrará destruirá os laços que foram feitos. A sala ficou em silêncio, como um pano de fundo denso que abafava os batimentos de seus corações. Renata não conseguiu conter a ansiedade. Mãe, o que isso significa? O que é essa fonte? E que laços poderiam ser destruídos? Dona Maria sentiu um peso no estômago. Era como se tudo o que conhecia estivesse prestes a desmoronar. Não sei, filha, mas a ideia de desfazer laços é algo que me preocupa profundamente. Carlos, mais prático, tentou encontrar uma saída. Então temos que descobrir onde é essa fonte. Quanto mais rápido enfrentarmos isso, melhor. Não podemos deixar que esses segredos nos consumam. A determinação em sua voz ecoou como um chamado à ação, e a energia na sala se alterou. Eles precisavam de uma solução, e rápido. Pode ser que essa fonte esteja relacionada à cidade mencionada na carta. Seria uma boa ideia começarmos por lá, sugeriu Renata, já pegando o celular para buscar informações. Sua mente funcionava a mil, cheia de cenários possíveis. Antes que Renata pudesse procurar, Dona Maria interrompeu. Espere, tem uma coisa a mais. Ela relutava, mas sabia que não poderia segurar a informação por mais tempo. Na parte de trás do papel havia uma anotação menor, como um aviso. Cuidado com o que você procura. O passado tem pernas longas e não se esquece facilmente. As palavras ressoaram na mente de Dona Maria como um grito de alerta, e a sensação de um fio invisível os unindo ao passado cresceu ainda mais. Enquanto Renata e Carlos discutiam o plano, Dona Maria se perdeu em pensamentos. O que poderia se revelar na cidade que sua avó tantas vezes mencionou? Que sombras do passado poderiam estar à espreita? Quando Renata finalmente achou um mapa da cidade, suas mãos tremiam. Aqui tem uma antiga mansão que pertenceu à nossa família. Acredito que ela foi vendida, mas talvez tenha mais a dizer. A esperança e a ansiedade se misturavam, uma febre que crescia em Dona Maria. Corações em compasso, o trio decidiu que iriam até a cidade no dia seguinte. Era uma jornada arriscada, mas a necessidade de conhecimento os impulsionava. Enquanto se preparavam para sair, a chuva que caía lá fora começou a acompanhar seus sentimentos. Os pingos eram como lágrimas sepultadas emergindo. O céu parecia sentir a pressão de suas descobertas. Naquela noite, Dona Maria não conseguiu dormir. As horas passavam lentas e cada estalo da casa parecia um aviso. Quando amanheceu, o céu estava nublado, como presságios de uma tempestade a caminho. Mas nada disso a deteve. Com Carlos e Renata a seu lado, eles partiram. O vento forte os acompanhava, como se estivesse presente em suas revelações e segredos. Quando chegaram à antiga mansão, o portão rangeu de uma forma que soou como lamento. Estamos fazendo a coisa certa, mãe?
Carlos perguntou, os olhos refletindo a mistura de ansiedade e determinação. Dona Maria sentiu que tudo estava prestes a mudar. Estamos aqui para saber a verdade, meu filho, e ela pode nos dar a liberdade que precisamos, ou nos aprisionar ainda mais. E assim, com o coração na garganta e a esperança de que as respostas pudessem redimir o passado, eles cruzaram o limiar da mansão, prontos para descobrir o que realmente aguardava por eles. Que segredos a casa guardava? Que medos estavam prestes a emergir? Os ecos do passado estavam prestes a se revelar em uma jornada que com certeza os transformaria para sempre. O interior da mansão exalava um cheiro de poeira e mofo, como se o tempo tivesse parado ali, selando memórias em cada esquina. A luz fraca que entrava pelas janelas empoeiradas iluminava os rostos dos três. A ansiedade se transformava em uma espécie de reverência pelo lugar, que parecia guardar tanto e se recusar a soltar. Como as coisas podem estar tão mudadas? Renata murmurou, com os olhos brilhando de curiosidade. Essa era a casa da nossa família, mãe. Olha quanta história! Mas Dona Maria estava mais atenta aos detalhes imutáveis da mansão. As paredes desgastadas pareciam contar histórias de alegria e tristeza, e o chão de madeira rangia sob os pés deles, como se quisesse protestar pela presença de estranhos após tanto tempo. No entanto, havia algo de familiar em tudo aquilo, algo que borrava a linha entre o passado e o presente. Carlos, já impaciente, começou a explorar os cômodos. Vamos direto ao ponto. Precisamos encontrar qualquer pista que ajude a entender o que a carta quis dizer. E assim, eles foram se dispersando em busca de respostas. A casa era um labirinto. Renata se viu em um quarto que outrora parecia um estúdio, com relíquias espalhadas. Pincéis antigos, um velho cavalete e com um sorriso nostálgico, uma pintura da avó, que a fez lembrar de como a arte era importante para sua família. Enquanto isso, Dona Maria caminhava em direção à biblioteca, o que parecia ser o coração daquela casa. O cheiro de livros envelhecidos a envolveu num abraço familiar. Como uma criança que encontrou tesouros escondidos, ela começou a examinar os títulos nas prateleiras. Algo a puxava, como se a estante estivesse gritando por sua atenção. Foi então que ela avistou um livro que parecia deslocado dos outros. Um diário de capa de couro, com o nome da sua avó gravado em letras douradas. Tremendo, Dona Maria o retirou da prateleira e se sentou em uma poltrona próxima. Ao abrir, o papel amarelado a fez sentir um frio na espinha. As palavras eram suaves, mas carregadas de dores antigas. Era um relato de amores que deram errado, promessas que nunca foram cumpridas e segredos guardados sob 7 chaves. A cada página, Dona Maria sentia que as peças do quebra-cabeça familiar estavam começando a se encaixar, mas também despertando um medo profundo. Renata entrou na biblioteca e, ao ver a mãe concentrada no diário, se aproximou. — O que você encontrou, mãe? A voz da filha era um misto de curiosidade e apreensão. Dona Maria hesitou, mas um impulso a fez compartilhar. — Minha avó... Ela escreveu sobre algo que aconteceu nesta casa. Algo que pode estar ligado ao que a carta mencionou. A janelinha do passado se abriu um pouco mais. Renata se sentou ao lado da mãe, ávida por qualquer revelação que pudesse explicar os mistérios da família. Carlos apareceu no esquecimento deles, segurando uma pequena caixa de metal coberta de poeira. — Eu não acredito. Olhem o que encontrei. Os 3 se voltaram para ele e a tensão na sala cresceu. Carlos abriu a caixa lentamente. Dentro havia objetos familiares, broches, retratos e... uma taça de cristal. A mesma taça que seu avô costumava usar nas celebrações de família. Por que essa taça estaria aqui? O que isso significa? Renata perguntou, com o coração acelerado. Dona Maria conduziu a conversa através de uma onda de lembranças, mas o peso da suspeita voltou. Havia assuntos que nunca tinham sido discutidos, sombras que permaneciam nas entrelinhas da história familiar. E o eco de uma acusação havia surgido.
algo que poderia destruir a imagem que tinham de seus antepassados. Com a taça diante deles, sentiram que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais volátil. Estamos prontos para enfrentar o que vem a seguir? Dona Maria questionou, o desafio visível em seus olhos. Ninguém respondeu, mas uma certeza crescia no ar pesado de segredos. Eles estavam prestes a descobrir como o passado poderia moldar o presente. O que essa descoberta revelaria? E se, no lugar da liberdade, encontrassem um novo fardo? A resposta estava diante deles, como uma tempestade à espreita por trás das nuvens. Dona Maria, com o olhar fixo na taça de cristal, sentiu seu coração acelerar. Lembranças de risadas em festas de família e ao redor da mesa, a luz refletindo no vidro da taça. Tudo isso parecia distante, mas tão vívido. A taça não era apenas um objeto. Ela era símbolo de união, de celebração, mas agora estava cercada por um manto de dúvida e desconfiança. Carlos, inquieto, quebrou o silêncio que pairava. Por que essa taça está aqui, mãe? O que aconteceu realmente? Nós precisamos saber. Sua voz carregava a urgência de quem estava mais do que pronto para desenterrar segredos que anos de silêncio mantiveram enterrados. Renata olhou para a mãe, esperando. Havia um misto de medo e expectativa em seus olhos. Dona Maria respirou profundamente. Sua mente se encheu de imagens que pareciam chover como uma tempestade. Ela recordou a conversa que teve com sua avó, em que uma expressão de tristeza a fez hesitar em fazer perguntas. Quando eu era jovem, ouvi rumores. Ela começou, a voz trêmula. Sobre uma rivalidade na família, algo que envolvia pessoas próximas a nós. Certa vez, minha avó comentou que uma taça de cristal foi desapropriada, mas nunca pude confirmar se era essa. A revelação balançou o grupo. A sombra de um possível roubo, uma traição silenciosa que manchara a reputação da família. O silêncio se tornou ensurdecedor, ecoando as dúvidas que não podiam mais ser ignoradas. Esses segredos, eles sempre estiveram aqui, não é? Renata sussurrou, parecendo perceber que o que eram apenas histórias familiares agora se tornavam um fardo real, uma verdade insuportável que estava prestes a ser desnudada. Carlos apoiou a caixa de metal na mesa perto da taça, como se isso o tornasse um fronte de batalha. Então, o que faremos? Devemos continuar procurando? A verdade pode ser muito dolorosa. Ele hesitou, as palavras se arrastando como pedras pesadas. Precisamos, Carlos. É a única maneira de resolver isso, e quem sabe, entender por que a sua nora acusou alguém da família de roubar uma coisa tão preciosa. O tom de Dona Maria era firme, decidida, mas havia uma fragilidade que não conseguia esconder. Enquanto eles falavam, uma nova tensão se estabelecia. O passado parecia estar se agitando, ansioso por ser libertado, e Dona Maria se perguntava o que exatamente aquela descoberta significaria para todos eles. Era como se uma força invisível empurrasse cada um deles para frente, em direção a um destino misturado de revelações. Renata se levantou abruptamente, empolgada. E se a carta que recebemos for a chave? Ela pode ter algo a mais que possamos usar para resolver isso. Com essa ideia, um lampejo de esperança iluminou seu olhar. Carlos fez uma careta. Mas e se a carta for uma armadilha? Não podemos esquecer que estamos lidando com memórias que podem trazer à tona coisas que preferiríamos manter escondidas. Dona Maria sentiu a discordância entre os filhos como se fosse um peso em seu peito. Era hora de agir, mas a incerteza sobre como seria o próximo passo a paralisava. No entanto, a determinação em seu coração foi mais forte. Precisamos ser corajosos. A história não será reescrita se não enfrentarmos. Vamos ver o que a carta diz. Eles se dirigiram à mesa onde a carta aguardava, como uma porta para um novo mundo. O ambiente estava ao mesmo tempo pesado e eletricamente vibrante, e o que quer que estivesse por vir não poderia ser desviado. Mãos trêmulas, corações pulsando, a expectativa misturava-se ao medo.
Com um gesto decidido, Dona Maria abriu o envelope selado e a letra que se desdobrava diante deles era como um feitiço sendo lançado, prestes a revelar os segredos enterrados que poderiam destruir ou curar sua família. Agora, Renata disse, quase em um sussurro, o que mais vamos descobrir? O ar estava carregado, e a próxima revelação pulsava como um segredo à beira de explodir. Eles estavam prontos para o que viesse, mas a pergunta ecoava em suas mentes. Seriam capazes de lidar com a verdade que encontrariam? Dona Maria respirou fundo. A carta em suas mãos parecia queimar, como se cada palavra fosse uma faísca prestes a incendiar todo o seu mundo. Após um momento de hesitação, decidiu ser a primeira a ler, ciente da gravidade que cada revelação poderia ter sobre a família. Querida filha, começou ela, a voz trêmula ao pronunciar as palavras. Se você está lendo isso, é porque os segredos antigos da nossa família não puderam ficar enterrados para sempre. Renata e Carlos se aproximaram, praticamente segurando a respiração. A história que se desenrolava nas páginas fazia o coração de Dona Maria disparar. Havia menções de um amor proibido, de traições que geraram inimizades duradouras e, por fim, da taça de cristal como símbolo de um pacto quebrado. A história era entrelaçada com dor e rancor, mas também havia amor. Um amor que fez alguém cometer um erro e, em vez de enfrentar as consequências, decidiu calar-se. Eis a verdadeira fonte do nosso desentendimento, ela leu. A taça de cristal foi um presente de reconciliação, mas também a origem dos nossos maiores pesadelos. E agora é a razão pela qual devemos prestar atenção, pois ela teve o poder de arruinar vidas. O amor e o ódio moram nas mesmas veias. As palavras ficaram ecoando na mente de Dona Maria. Aquela taça não era apenas um objeto valioso. Carregava feridas e histórias que, se não fossem cuidadosamente abertas, poderiam rasgar ainda mais o tecido da família. O peso das escolhas feitas por gerações passadas parecia empurrá-la em direção a um abismo. Precisamos confrontar isso. A verdade precisa ser falada, ela disse, o olhar decidido. Carlos e Renata se entreolharam, reconhecendo que o momento de agir havia chegado. Quem sabe esse mistério, ao ser revelado, pode ainda ser curador? Venham, devemos entender o que as cartas da nossa avó queriam realmente nos ensinar. Carlos disse, a determinação em sua voz soando como um lembrete do que estavam buscando. Dona Maria sentiu que o acúmulo de medos e dúvidas estava começando a se dissipar. Eles decidiram seguir a pista que a carta mencionava, o nome de um lugar que parecia essencial para o desvendamento dos segredos familiares. As margens do rio onde as sombras se encontram. É aqui que tudo começa. Dona Maria leu, a voz cheia de fervor. Temos que ir lá. Essa é a nossa próxima parada. Com a convicção renovada, eles se prepararam. O clima de tensão e mistério que os envolvia não diminuiu em nada sua determinação. Na verdade, ajudou a moldar uma nova unidade entre eles. Assim que chegaram ao local mencionado, um manto de silêncio os envolveu. A paisagem, cercada por árvores majestosas, parecia testemunhar sua jornada. Ao se aproximarem do rio, um murmúrio suave ecoou, quase como um chamamento. Os três começaram a procurar qualquer sinal que os conectasse com a história que tinham acabado de conhecer. E foi lá, entre as águas correntes, que encontraram uma pequena caixa enterrada na areia. Quando abriram, uma luz brilhante refletiu no rosto de Dona Maria. Dentro havia cartas, objetos antigos, mas também fotos emolduradas da família à beira do mesmo rio. E a própria taça, intacta, estava também presente. Cada elemento parecia um fio invisível ligando o passado ao presente. Olha isso, Renata exclamou, segurando uma fotografia onde todos sorriam, desprovidos de qualquer sombra de desconfiança. Era o retrato da família em um momento de pura alegria. Dona Maria sentiu um calor se espalhar por seu peito. Precisamos levar tudo isso de volta e entender a verdadeira história por trás de cada um desses objetos.
São provas de que o nosso laço é mais forte do que qualquer rivalidade. Ao voltar para casa, agora carregando mais do que apenas objetos, eles tinham um novo propósito. A dor do passado se tornara uma força propulsora, uma ponte que os uniria, e a cada passo, Dona Maria sentia que o cerco das sombras se dissipava. As risadas e memórias que antes pareciam perdidas, agora ressoavam de forma renovada em suas almas. Na padaria, logo depois, uma nova conversa começou a se desenrolar. Com a certeza de que os segredos poderiam ser compartilhados em vez de ocultos, eles estavam prontos para contar cada história, cada emoção e reescrever seu legado. Estamos prontos para enfrentar o que quer que venha. Um novo capítulo está prestes a começar, disse Dona Maria, uma luz em seus olhos que nunca havia brilhado tão intensamente. E assim, ainda com a taça de cristal a brilhar em sua mesa, Dona Maria soube que o amor era mais forte que qualquer sombra. Juntos, poderiam reviver os laços que os uniam, não apenas como família, mas como portadores de uma nova verdade, que agora era só deles. A história agora cobria os sentimentos mais profundos: amor, superação e a força da união. E quando o dia finalmente se despediu, deixando o céu tingido de tons de vermelho e laranja, Dona Maria sorriu, sentindo que após todas as tempestades, o sol sempre voltaria a brilhar. E por isso, não se esqueça: inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem a importância de apoiar o canal.